Então, boa noite, tá? Hoje tá de noite, vocês não estão vendo, mas tá, as luzes estão um pouco diferentes, né? Como se tivesse uma luz aqui. É porque a tela do computador tá branca e como tá de noite, não tem luz do sol. Então acaba que vocês conseguem ver mais essa luz aqui. Vocês estão bem, gente? Bom, vamos começar aqui então. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é explicar o que a gente vai fazer. Hoje a gente vai mexer com persistência de dados, né? É nada mais nada menos que a gente usar arquivos de texto para que quando a gente termine de rodar o programa, né? Porque até agora todos os projetos que a gente fez, né? Seja a lista, simplesmente encadeada, o jogo da velha, é o seguinte: você rodava, executava e depois aquilo ali sumia. Depois, quando você rodasse da próxima vez, ia ser tudo novo. Ele não ia lembrar nada que você fez anteriormente. E a ideia aqui, ela é semelhante. Só que a gente vai fazer isso acontecer. Não é semelhante, né? É completamente diferente. A gente vai fazer com que depois que a gente termine a execução do código, ele modifique alguma coisa no nosso computador, que da próxima vez que a gente rodar o código, ele vai ser diferente daquela outra, né? Vou explicar melhor. Então, persistência de dados. A gente pode usar um banco de dados também, mas eu não vou fazer isso agora. Vamos primeiro mexer com arquivos, que é um pouco mais simples, quer dizer, mais ou menos mais simples, né? Em alguns pontos, né? Não. Então vamos começar aqui. Eu vou começar criando aqui uma classe chamada FileUtils, como se fosse assim, utilidades de arquivos, né? E eu quero apresentar aqui a forma mais assim, enfim, vamos ver aqui, ó. Vou criar aqui uma pasta eu tenho aqui duas pastas, né? A main e a pasta files, que aqui vão ficar nossos arquivos, tá? E nessa classe aqui eu vou criar algumas funções interessantes que mexem com arquivos, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um arquivo chamado nums, né? Vamos primeiramente imaginar um arquivo que contém números, então 2, 3, 4, melhor, vamos deixar primeiro ele branco para a gente só entender primeiro. Como é que eu faço para no Java conseguir primeiramente escrever no arquivo, né? Então, para eu escrever no arquivo, eu preciso fazer o seguinte: a gente vai criar aqui uma função pública, estática, booleana, chamada writeFile. E aí, aqui é o seguinte: eu vou passar aqui dois parâmetros para ela. O primeiro parâmetro vai ser o file path, tá? Inclusive é uma coisa interessante que eu tenho que falar. Para a gente usar arquivos, a gente precisa saber o caminho do arquivo. E aqui, ó, no VS Code a gente tem duas opções. Ou a gente pode copiar o caminho ou o caminho relativo. No caso, eu vou usar o caminho relativo, então eu já vou até deixar aqui, ó, string file nums. Vou colocar aqui ele dentro de uma string, certo? Eu não sei porque ele fez isso, mas ele achou que seria uma boa separar, mas eu quero junto mesmo, né? Isso aqui é o caminho em relação ao nosso projeto, né? Então, não importa em que computador, né? Peraí, o que é o problema aqui, gente? Tá, porque eu tô fazendo coisa errada aqui. Enfim, eu tinha uma vírgula ali. Isso aqui, se eu colocar o caminho normal, ele vai considerar desde o SSD aqui do meu computador até a pasta arquivos. Então, se eu passar isso aqui para outra pessoa, talvez não funcione, a não ser que ela tenha feito o gerenciador de arquivos dela igual. O computador dela está organizado nas mesmas pastas e tudo está dentro das mesmas pastas que o meu, porque senão não vai funcionar. No nosso caso, se eu passar o projeto para a pessoa, vai ser tudo igual. Vai ter a pasta source, vai conter a pasta files, e a pasta main. A pasta files vai conter os textos. Então, isso aqui vai funcionar para qualquer máquina que eu tiver. E vou aqui chamar vou chamar aqui outro
outro parâmetro que eu vou passar, que é chamado de append, né? O que é isso? Para a gente escrever um texto, eu vou colocar aqui, ó, buffer writer bw é igual a new. Eu vou declarar um escritor com buffer, né? E inclusive a gente coloca aqui, ó. Então eu declarei, eu vou passar no construtor dele aqui um file writer e aqui eu vou usar esse aqui, ó, file bool append. Seguinte, booleano, né? Primeiro eu passo o caminho do arquivo e aí eu passo o append. Esse append é para a gente adicionar. Se ele for falso, ele vai simplesmente sobrescrever. Então pode estar escrito aqui um texto, se eu clicar aqui ele vai apagar tudo para escrever de novo. Se for true, ou seja, se ele quiser adicionar, ele vai simplesmente começar a escrever embaixo, né? Então aqui eu vou só, ele vai dar vocês veem que ele está dando um problema, né? O que é isso? Basicamente é o seguinte, essa classe aqui, essa gerar, né, esse objeto, ele pode dar um erro, que é basicamente um erro de você, enfim, erros relacionados ao escritor. Aí ele como o Java é uma linguagem muito, tipo assim, muito gritante, né? Ele, olha isso aqui, ó. Então, tipo assim, ele tá me falando que tem um problema, né? Vou apagar isso aqui, vou basicamente retornar falso aqui, tá? Eu não acho que função tem que ficar printando, eu acho que enfim, tem que dar falso quando deu falso, né? E aqui no caso, a gente tem que também fazer o seguinte, né? bw.close. E aqui o que a gente faz? A gente faz simplesmente bw.write, né? E aqui no caso a gente não passou nenhum. A gente tem que passar também o texto, né? Então deixa eu só colocar aqui, além do file path, deixa eu colocar aqui o texto que a gente vai. Isso, opa, tá certinho, né? Eu vou escrever text mesmo, que já é uma palavra pequena, né? Com 4 letras só, text. Beleza. Não, aí você tá louco, né, velho? Write, né? O close é particular, né? dw.close. Beleza? E aqui no caso, ele tá pedindo para eu. Ele está pedindo aqui porque essa função tem que ter um retorno, né? Então return true, né? Uma função que ela tem que retornar alguma coisa, ou ela retorna true ou false, não pode ficar sem retornar nada. Vamos ver se está funcionando? Vamos criar aqui uma função main, tá? Eu gosto sempre de ir testando em bloco para a gente ver se tá tudo certo, por mais que o meu intuito hoje não é fazer esse tipo de coisa, vamos fazer coisas mais interessantes. Então aqui, a função main, vou escrever a seguinte coisa nela, né? String, vamos supor aqui que eu escrevo, sei lá, string s é igual a bom dia. Isso, mas nossa, cara, o que está acontecendo comigo? Não estou sabendo escrever mais. Bom dia, como você está? Estou escrevendo aqui uma frase, certo? O que eu vou fazer? Vou executar essa função aqui, write file, qual o nosso file path? Esse file nums, o atributo, aqui no caso ele tem que ser também estático, né? Porque senão subentende, né, que não, o estático vem antes do string, né? Static, beleza. Agora sim ele deixa, a gente vai escrever string s e append false, né? Vamos ver. Vou rodar aqui, vamos ver se vai dar algum problema. Esperar ele rodar, beleza, acho que rodou. Vamos ver. Bom dia, como você está? E aqui, o que acontece aqui, né, que eu escrevi um espaço aqui, por isso que ele colocou esse como você está, né? E aí vamos fazer uma coisa diferente, né? Se eu colocar ele false, ele vai escrever bom dia, como você está. Se eu colocar true, ele vai adicionar. Então ele vai escrever meio que 2 vezes, né? Exatamente, bom dia, como você está. Você vê que ele não pula a linha, né? Então, uma coisa interessante, né, que pode se fazer aqui é colocar um /n, mas isso aí fica a cargo de quem for, cada projeto, cada necessidade que o cara tem, beleza? Então vamos deixar isso aqui que vai ser útil para a próxima função. A próxima função, ela vai servir, essas funções que eu estou criando aqui, elas são úteis, mas o foco do vídeo não é exatamente você ficar escrevendo textinho aqui, porque isso aqui, pô, você faz na mão, né? Porque eu vou... Não precisa
não precisa criar uma função só para fazer isso, né? A não ser porque eu vou mostrar agora. Então a gente vai criar uma função semelhante a essa, só que ao invés da gente ler, a gente escrever, a gente vai ler. Read file. A maioria das pessoas começa falando da função de escrever. Melhor, a gente pode fazer uma read file, ou a gente pode fazer uma get, né? Get file, aí no caso ela retornaria uma string, muito mais, acho que é mais interessante assim, né? Get file. Então aqui, essa função ela tem a seguinte utilidade. Eu vou passar aqui o file path, nada mais, né? E aqui, aqui é muito semelhante. Ao invés de eu criar aqui um buffered, no caso aqui eu tenho que declarar uma string. Então, o string text, ele vai começar sendo nada, né? E a gente tem que ver se vai ser possível ler ou se vai ter alguma coisa para ler nesse arquivo. Então, buffered reader, né? Com R, Brasil aí, ó. New buffered reader, new file reader aqui, ó. Esse primeiro aqui, a gente coloca o file path, que é onde a gente quer ler, né? E aqui no caso, ó, já deu bosta aqui, ele vai querer falar um monte de coisa, ó, isso aqui pode dar problema, aqui é o file not found exception, tá? E aqui no caso eu vou fazer a mesma coisa, como essa função aqui não retorna true ou false, eu vou simplesmente retornar o text no e cru igual ele tá ali em cima, né? Na verdade, em qualquer um dos casos aqui, ele vai retornar o text, né? Então, enfim, a diferença aqui é que se ele der um erro, o que eu faço? Se ele der um erro, ele não vai fazer nada, né? Eu vou fazer assim, vou colocar aqui, ó, text igual a text mais file not found. Beleza, né? Tá. Aqui ele vai querer que eu feche, né? Então br.close. Aqui pra gente ler, a gente tem que fazer uma coisa um pouco diferente, né? Isso aqui também, no caso do BR, isso aqui pode dar problema. Eu vou suprimir aqui de novo. E aqui no caso é outra exceção. Isso aqui é uma coisa diferente, né? Que é basicamente quando a gente... Problemas com o... Eu vou colocar aqui text é igual a text mais, sei lá, error. Porque esse erro aqui é um pouco mais cascudo. Aqui no caso, a gente tem que fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma linha, né? String line. E enquanto line que é igual a br.readline for diferente de null, né? Ou seja, enquanto essa linha não for nula, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer line, text é igual a text mais a linha, né? E aí você vai pensar o seguinte: mas aí eu vou ficar concatenando tudo? Não, a gente vai fazer um mecanismo aqui para que a gente pegue a gente vai para a gente poder fazer isso aqui mais o /n, né? Que aí a gente fica de boa, né? Então aqui que é o problema aqui. Ah, tá, tem outro erro aqui, ó. Beleza, outro é a mesma coisa, né? Mesma coisa aqui. Eu vou só fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa aqui então. Cara, nossa, mas esses tá. Então aqui, ó, esse nosso arquivo eu não vou escrever nada dessa vez, tá? Eu vou tirar essa função daqui, vamos ler, né? Read file, né? Deixa eu ver aqui se a função já tá pronta para ser get file, né? E tá, beleza. Então, get file, eu vou passar isso aqui para dentro da função s. Então, ao invés de eu vou pegar aqui, ó. Eu não preciso nem fazer isso, basta eu printar, né? Eu posso printar, né? Então, print ln. No caso aqui ele vai printar, mas ele já contém /n, né? Ele vai printar dois /n, né? Vamos ver. Print s get file e file nums. Beleza? Quando a gente fizer isso, a gente vai... Vamos ver, ó. Beleza, ele printou. Bom dia, como você está. Ele deu o /n aqui, ó. Ele dá duas vezes porque mesmo depois da linha acabar, ele não sabe que a linha acabou, né? Eu poderia fazer aqui um esquema para poder ver isso aqui, mas como eu falei, a nossa utilidade hoje não é com isso. Eu só acho que isso aqui não precisa estar assim, né, cara? Só ver uma coisa aqui. Tá.
Aqui é o mesmo erro, cara. É o mesmo erro. Mas tá, vou deixar assim. A minha utilidade aqui, até que eu dei o nome do arquivo de nums.txt, eu vou... Tá, vamos deixar assim com esse nome mesmo. Não, mas talvez... Eu vou chamar só de file mesmo, né? Porque a gente vai... Eu pensei melhor aqui, a gente pode dar diversas aplicações para isso aqui. O meu foco aqui agora vai ser o seguinte, né? Mas inicialmente vamos fazer com números mesmo, né? Imagina que eu tenho uma série de números aqui. Então eu tenho o 6, o 7, o 8, o 10, o menos 4, o 100, 44. E aí, isso aqui não é algo... não tem nenhum propósito específico, mas enfim. Então tem aqui números, né? Tem uma lista de números. Vamos supor que esses números eles fazem parte de dados que a gente usa, certo? E que eu queira fazer o seguinte: eu quero pegar um dessas. Vamos supor que eu preciso adicionar ou remover alguma coisa. Eu preciso adicionar um 100 aqui entre o 10 e o menos 4. E além disso, eu preciso ordenar, ou então eu preciso remover alguma coisa específica. Bom, eu poderia manipular essas funções aqui a fim de pegar a linha certa, dar o /n, mas eu acho que tem uma estratégia muito mais interessante, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma coisa um pouco mais inteligente. Imagina se eu tivesse uma função aqui no meio dessas aqui que fizesse o seguinte, ó, public static get ints, né? Porque ali são todos números inteiros, né? E no caso, o tipo de retorno dela seria uma lista, então uma lista contendo números, né? Isso, integer, né? E aí o que seria o foco? Eu pegaria aqui e passaria aqui, ó, o file path, né? Então string file path. E aqui essa função aqui, ela teria a mesma cara dessa aqui, só que a gente faria uma coisa diferente com essa aqui, né? Eu faria o seguinte: ao invés de eu declarar um texto, né? Eu ia fazer o seguinte: eu ia fazer aqui uma lista chamada de integer chamada nums é igual a new, uma nova lista, certo? E aqui eu faria o seguinte, ó, ao invés vamos tirar isso aqui tudo, né? Eu vou simplesmente retornar nums aqui, tá? Vou retornar a lista return nums, beleza? Então, em todos os casos aqui eu vou retornar nums, né? Mesmo que isso aqui seja uma coisa meio redundante, né? Eu vou tirar isso aqui, cara. Isso não vai acontecer no nosso caso aqui, que está tudo bem organizado, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: a gente vai pegar e vai fazer o seguinte, né? Eu quero ler esses números, então eu quero poder ter uma lista que tenha acesso a esses números para eu poder modificar, para eu poder ordenar, para eu poder manipular eles, e depois que eu terminei de manipular eu só printo eles de novo. Então, quando eu pego uma linha, eu estou pegando um número. Eu posso fazer o seguinte: nums.adicionar integer.parseIntLine, né? Então eu vou fazendo isso e aí ele vai lendo e no final a gente vai ter lá a lista cheia de números, né? É o seguinte: nesse caso, isso aqui pode dar um erro se, por exemplo, no meio desses números aqui tiver uma frase, né? Burro. Pô, isso aqui não é um número. Para ele tentar converter vai dar erro. Só que no nosso caso aqui, isso é impossível, porque isso é um programa controlado. Então, não vai aparecer um burro ali do nada. A ideia é que a pessoa não manipule aquele arquivo diretamente. A ideia é que apenas o algoritmo consiga pegar e manipular. Porque quando a pessoa manipula, ela pode fazer uma besteira, ela pode esquecer, né? O algoritmo não. Então aqui no caso, eu vou fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos printar essa negócio aqui. Então eu vou printar o getInt
com o file path, file nums, ponto toString, né? No caso, a gente pode no Java transformar facilmente uma lista para uma string printável, né? No caso, ele printou aqui, né? Isso aqui é exatamente os números ali que a gente é que ele deu o print ln, né? Deixa eu só dar um print aqui para ver se vai funcionar. É engraçado, ele tá printando. Tá. É porque assim, deixa eu explicar para vocês o que é. É porque. Mas se a gente tentar ver aqui, ó. Tá dando. Vocês viram que tá funcionando, né? Ele tá printando exatamente os números que tem aqui. Tá? Eu achei que ele ia printar tudo num colchete, né? Vamos tentar fazer o seguinte, né? ArrayList integer AR é igual a new, uma nova lista. E a gente vai fazer o seguinte, né? A AR ela vai ser igual àquilo, né? Vamos ver isso aqui no debug para ver como é que isso aqui funciona, né? Então, aí não precisa do toString, né? Eu quero realmente a lista de números mesmo, né? GetFile não, cara. GetIns. Beleza, então vamos só dar um debug aqui só para a gente conseguir ver isso aqui funcionando, né? Então beleza, ele vai rodar, deixa eu ver se eu consigo pular um aqui, ó. A lista tem 10 números e cada número aqui, ó, é exatamente os números ali. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que agora eu consigo trabalhar isso aqui da forma que eu quiser. Se eu quiser aqui, ó, adicionar o número, né? Adicionar, por exemplo, o 3, se eu quiser pegar algum específico, então a r.get, o index 2, enfim, eu faço o que eu quiser aqui, né? Posso adicionar no início, eu posso ordenar se eu quiser, tá? O foco do vídeo não é ordenar, tá? Isso aí vai depender de projetos futuros. Esse vídeo aqui, a ideia dele é apresentar um conceito que eu vou utilizar depois para fazer projetos. Isso aqui não é para... no meu canal eu raramente faço coisas cruas, né? Vou postar aqui ensinando ponteiro, não. Eu gosto de coisas mais aplicadas, eu gosto de projeto, eu gosto de alguma coisa que vai ter um fim, né? Por mais deprimido que vai ser o... Enfim, então beleza, vocês viram aí, né? E que depois, o que eu faço? Depois que eu fiz as modificações, a gente vai querer atualizar esse arquivo, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos criar uma função do mesmos moldes aqui. Public static, uma lista de inter... Não, essa aqui no caso vai retornar booleano mesmo, né? Porque a gente só vai mandar para lá. Então, pull int, né? Para quem não sabe, em inglês, pull é não, é push. É push. Então, push é empurrar e pull é puxar. É os falsos cognatos, né? Então aqui eu vou colocar aqui o nosso file path e vou passar uma lista. Eita, mas o cara tá doente, hein? Ele tá... Pô, saiu do hospício e gravar vídeo. Então, uma lista que contém integers ARINTs, né? Eu gosto de ser chique, né? English. E aqui no caso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou me basear aqui nessa função, portanto eu vou copiá-la exatamente. E aqui, ó, vamos fazer o seguinte, a gente não vai usar o append, a gente vai sempre, a ideia aqui é, a gente nunca vai querer o texto, a gente vai querer sempre o arquivo que está na lista, né? Eu quero atualizar tudo, né? Porque eu fiz mudança, eu não quero acrescentar nada aqui, eu quero só reformular. Então aqui, né, eu não quero adicionar um arquivo, eu quero mudar tudo, eu quero atualizar. Então aqui, ele vai sempre sobrescrever. Então aqui, eu já tentei, eu vou fazer o seguinte, a gente vai pegar e primeiro vamos escrever esse texto, né, string text, né, e aqui no caso, eu só vou fazer isso aqui, isso não tem sentido que eu acabei de fazer, né, eu não vou fazer ele aqui fora, eu vou fazer ele aqui dentro, né, então string text, o que vai ser esse texto? A gente vai fazer o seguinte, né, vou usar o i aqui, que é o index, tá? Depois vocês vão entender por que eu não estou usando o for mais, o for, tipo aquele for que a gente faz assim, ó, for
int i dentro de arint, é que eu vou querer saber número, entendeu? Eu vou precisar saber quando é o fim por causa do barra n. Então aqui, ó, for i igual a 0 e isso tudo maiúsculo, parabéns. For i igual a 0 e menor que arint.size e mais, o que a gente vai fazer cada vez? Cada vez a gente vai pegar esse texto e o texto começa como? Ele começa sozinho, né? E aqui no caso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o texto e vai acrescer do arint.getI. E aí, se por acaso, se eu quero printar o barra n até eu estar no último, porque quando eu estiver no último não tem necessidade de eu printar o barra n, porque não vai ter outro depois. Então, como é que eu sei se eu estou no último elemento? Simples. Quando o i mais 1, ou melhor, o i ele é o size, ele é o arint.size menos 1. Porque o i ele vai de 0 até size menos 1. Então é o valor máximo dele. Se i for menor, né? Se i for menor que o size menos 1, a gente faz text é igual a text mais barra n. Então, e no final a gente escreve o texto e pronto, né? Por que ele está reclamando? Eu acho que... What is the problem here? Assim, tá funcionando, mas eu não sei porque ele tá... Não sei porque ele tá dando problema aqui, ó. Vocês estão vendo? Ele tá dando problema, ó. Não tá dando problema esse. Não, esse não tá dando problema. Vamos ver aqui. Ah! É porque eu tô... Será que eu não tô passando aqui? False. Não é esse não, permite que você passe um sem. O problema não é esse não, o problema é outro. BW is never closed. Como não, meu filho? Tá sendo... BW, ele tá... Eu tô fechando ele aqui, uai. Por que será? Será que bw.close... Estranho. Tá, vou deixar assim. Depois qualquer coisa a gente, né? Beleza, tá certo. Então vamos supor, a gente pegou aqui clima de velório, né? Deu um erro. Nossa, que tristeza. Não. Então depois que eu peguei a lista, fiz as modificações que eu queria nela, eu mexi, eu quero atualizar tudo aquilo que eu fiz, né? Vamos mexer mais então, né? Vamos colocar aqui, eu quero adicionar o menos 256 e um monte de coisa, né? Eu quero pegar e finalizar. Então, push int, file names e ar, né? E dessa forma aqui, ó, quando eu fizer isso, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar e vamos ver se vai funcionar. Beleza, funcionou. Vamos ver aqui se deu certo. Aqui, ó. Vocês estão vendo esses dois números aqui? Eles não existiam antes, né? Eu que fiz eles aparecerem aqui, certo? E dessa forma aqui, ó, a gente consegue fazer coisas assim. Se eu quisesse pegar isso aqui, ó, e fazer isso aqui 1 milhão de vezes, não importaria, né? Iria dar certo. Mas, né? O que a gente pode explorar mais disso? A gente pode fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com inteiros, né? Eu posso fazer aquilo para texto, né? Então eu posso criar um arquivo que contém texto, né? A moral da história aqui, ela é o seguinte, gente. Eu vou apagar aqui esse arquivo aqui, tá? Porque ele foi só um teste. Eu quero mostrar para vocês que tipo de projeto, que a gente vai usar isso aqui para fazer projetos, né? Bom, então, persistência de dados. Eu fiz isso aqui, ó, isso aqui continua. Isso aqui eu fiz durante a execução do código e fica aqui, certo? Não preciso nem abrir. Quando eu chegar lá da próxima vez e fizer de novo, ele vai pegar, olha, ele adicionou de novo.
né? Então, essa função aqui, ela vai produzir um resultado diferente da primeira vez, porque as modificações que aconteceram, elas são permanentes, elas continuam. Então aqui, o que é a minha ideia de projeto que a gente vai usar aqui? Imagina se a gente pudesse ter um banco de dados que funcionasse com arquivos. Então, aqui ó, eu poderia ter uma file, né? Isso aqui vai dar problema se a gente executar, então eu vou, em breve, vou tirar isso aqui. Aqui eu posso colocar, por exemplo, uma classe chamada id.txt. Eu posso colocar um name.txt. Eu posso colocar um price.txt. Eu posso colocar um quantidade.txt. Enfim, eu crio colunas, né? Ou melhor, eu crio colunas e cada coluna tem as suas coisas, né? Então aqui ó, 2, o ID, né? Começa do 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho name, pode ser produtos, né? Aqui eu dei o spoiler, né? Um supermercado, né? Pô, eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu consigo juntar isso aqui, né? Eu posso criar uma mesma função, ó. Uma função que faz a mesma coisa que eu fiz aqui, só que para números, para doubles, né? Ao invés de eu usar inteiros, eu uso doubles. Eu posso manipular para criar funções mais outras classes aqui que me permitam adicionar eu consigo adicionar, enfim, um produto, e aí eu vou printando tudo. Eu consigo alterar a quantidade, alterar o preço da forma que eu quiser, né? E enfim, né? Então nesse vídeo de hoje a gente conseguiu fazer o seguinte: a gente conseguiu pegar um arquivo e mexer nele, mexer da forma que a gente quiser, né? Só para a gente no vídeo não acabar agora dessa forma meio chororô, vamos colocar aqui um name.txt. Vamos fazer uma coisa mais interessante, né? A gente sabe que isso aqui funciona, não sei por que ele está me acusando que a função que não estou fechando. Cara, eu estou fechando. Eu não sei se isso aqui é alguma coisa relacionada ao... Deixa eu ver se eu fizer de novo ali. Tá, deve ser algum desses erros. Enfim, vamos criar aqui uma função de fazer, que a gente vai fazer a mesma coisa só com strings. Acho que vai ser mais legal. Então eu vou criar aqui uma função chamada get strs, né? E aqui no caso ela vai passar uma lista de string, né? Aqui no caso vai se chamar strs. Nossa, mas mais strings mesmo, porque senão fica muito simprão, né? Então, string, eu posso fazer isso aqui no C? Posso, mas aí também vai ter algumas coisas, né? Tipo assim, no C eu acho que a parte de mexer com arquivos é até mais simples, mas mexer com a lista, aí a gente vai ter que... Mas assim, essas coisas já estão prontas, né? A gente fez isso, né? Então aqui, strings, adicionar, vou tirar aqui eu vou passar só a linha, certo? Então aqui a gente vai pegar a gente vai pegar o texto mesmo, e aqui no caso a gente vai criar uma função dos mesmo jeito aqui, só que push strs, né? Eu passo a lista de string, né? ARSTRs, né? E aqui no caso essa é a mesma coisa, eu vou substituir aqui por... Eu não estou modificando tudo no meio, porque senão ele vai modificar o da outra função também. Eu não quero, eu quero modificar só dessa mesmo, entendeu? Então, strs aqui, no caso eu não preciso fazer mais nada, né? Acho que já está tudo certo. Então aqui, ó, ao invés eu vou criar aqui a função de string agora, para a gente poder fazer a mesma coisa com strings. Então, a gente vai usar aqui, eu usei o name porque a ideia aqui é que tenha nomes, né? Então, por exemplo, Paulo, Jonas, Joana,
sei lá, Renata. Ih, rapaz. E aqui eu consigo fazer diversas coisas, né? Por exemplo, quer dizer, as mesmas coisas que eu fiz, né? Então, pegar aqui, ó, R é igual a getStr, se eu pego aqui o file numbers, né? Ficou até sem sentido esse file numbers aqui, né? Eu tô pegando nomes, né? Quando eu pegar isso aqui, ó, e vamos fazer aqui um debug, igual a gente fez na outra vez. Então, quando a gente fizer isso aqui, ó, ele pegou os nomes que estão lá, né? E aí, se eu quiser adicionar mais um, então, por exemplo, add first, né? Aí eu coloco aqui, por exemplo, Hummels, né? Vocês conhecem o Hummels, né? Existe uma pessoa na vida real que chama Hummels, né? É aquele jogador lá. Então, eu vou adicionar também o pombo, sei lá. Tô pensando aqui nomes, tá, gente? Não tem muito critério. E aí no final, depois das minhas modificações, eu posso remover também, né? Então, remove. Eu quero remover o Paulo. Eu coloquei Paulo lá, né? Coloquei. Então, depois que eu fizer isso aqui, eu posso ir lá e push str, vou pegar aqui e vou passar R. E aí, ó, quando eu rodar, o que vai acontecer? Vai sumir o Paulo, vai aparecer o Hummels e vai aparecer o pombo, né? Vamos ver. Beleza. Ele provavelmente, ó, ele colocou o Hummels em primeiro e o pombo em último, porque eu mandei ele colocar o Hummels em primeiro antes, né? E olha só que interessante. E aí, né, da próxima vez que eu rodar, ele já vai ter esses dados aqui em mente, né? Então, se eu fizer isso aqui, ele vai printar Hummels uma segunda vez e pombo uma segunda vez lá no último, né? Olha só que coisa interessante, né? Enfim, isso aí foi um vídeo onde eu expliquei, né, uma coisa interessante, né? Como é que a gente pode mexer com arquivos para simular dados, né? Então, eu não cheguei a fazer nada muito elaborado, né? Ordenar, né? Eu até tenho uma função de ordenação. Vamos fazer o seguinte, eu quero mostrar isso. Então, eu vou trazer essa classe aqui que eu tenho aqui no computador. Eu queria ver se eu conseguia acessar ela aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver aqui, ó, import. Não lembro onde que ela tá. Eu não sei, eu não vou não vou lembrar onde é que ela tá para poder portar. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela aqui pra gente testar esse negócio de ordenar números, que eu quero muito fazer isso. Tá certo? Então, vamos lá então, tá? Vocês vão dar uma pausa aí. Então, gente, eu trouxe aqui a classe, eu não lembro se vocês... eu não lembro, né, se vocês... Deixa eu só colocar aqui o pacote que ela tá, né? Package... Main. É o main com maiúsculo, né? Ver aqui se vai dar certo. O que eu vou vendo aqui? Só ver aqui. Package main. Ah, tá, deu certo. Então aqui essa é uma classe, certo? Que tem o método ordenar. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma lista aqui e vamos meter número aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 100, 17, 19, 600. Eu poderia usar aqui uma... Eu não vou fazer isso porque senão vai bugar a gravação aqui, né? Eu ia gerar esses números aí de algum jeito, né? 2 e... Enfim, eu vou fazer aqui o... Opa, assim não pode, né? Aí você tá brincando demais, né? Mas enfim, eu tenho aqui números e eu gostaria de ordenar eles, né? Vou pegar aqui, tá na file, tá na quantidade, né? Tá na quantidade. Então, vamos pegar aqui na quantidade, né? Quantidade, quantidade, né? Tá só a quantidade. Vamos fazer o seguinte,
Vamos pegar aqui, vamos colocar aqui de integer de novo. Integer, né? Agora eu não sei se ela retorna uma nova, ela retorna uma... Ah, não, mas eu não preciso fazer isso, não, eu nem preciso, gente. Porque é o seguinte, né? Como a gente, vou pegar aqui, ó, get, eu posso push, fica meio feio, mas file nums eu vou puxar, eu vou empurrar direto, né? Eu posso array ponto ordenar e ó, aí ele tem acesso a classe, tá escrito em letra minúscula, hein? Isso aqui não tá legal não. Vou pegar aqui, ó, get ints file nums. Vamos ver se vai dar certo. Então, segundo é para esses números aqui aparecerem ordenados depois que eu rodar. Vamos ver, ó. Porque eu estou passando, o que eu estou passando? Estou passando a lista ordenada gerada pela função ordenar. Vamos ver. 3, 2, 1 e... Vamos ver. Estão ordenados. Então aqui, ó. O menos 55, o menos 33. Enfim, tudo aqui alinhadinho, né? Vamos fazer um jeito, uma escala. Eu posso fazer uma escala um pouco mais butela aqui, ó. Muitos números, né? Se eu clicar aqui, ele vai ordenar. Claro que aqui vai ter, aí, ó, vai ter um monte de coisa repetida aqui, né? Porque eu estou dando Ctrl C e Ctrl V. Mas enfim, ele ordenou, né? Isso que importa. Então é isso, gente. Tá? Fica aqui. Tá? Esse vídeo aqui não é um projeto, mas é um vídeo que eu disse sobre uma funcionalidade que eu pretendo usar, né? O próximo vídeo vai ser em C. Provavelmente vai ser uma lista duplamente encadeada, alguma coisa a ver com isso, tá? E depois a gente vai fazer no Java um projeto que use persistência de dados, né? Seja um mercado, um sorteador da Champions League, né? Enfim, isso aí a gente comenta depois, tá? Esse da Champions League é muito... Eu apaguei a classe, cara. Eu apaguei, enfim. Que ela não pertence a esse projeto aqui, né? Enfim, é isso. Muito obrigado e até mais, né? Falou!